E nós chegamos no final do nosso estudo do livro da Imensidão dos Sentidos. Tiveram alguns capítulos que nós passamos, nós pulamos. Eu peguei os capítulos que eu julguei ser mais condizente com a nossa atuação aqui nos trabalhos mediúnicos, e também lembrando que isso aqui é um resumo do que está escrito aqui, para a gente ir tendo vontade de ler, né, para quem não leu, e também instigando que tenha vontade de se aprimorar, de estudar como que a gente aprende, como que a gente conduz a mediunidade, a nossa mediunidade. Então, nesse último episódio, ele vem falar o papel da imagem, é o título que ele dá para esse capítulo aqui. E ele está vinculando muito a imagem que nós, médiuns, gostamos ou queremos representar frente às demais pessoas. Já falou um pouco disso nos outros capítulos, ele fala muito disso, dessa honestidade que a gente tem que ter, de nós retirarmos as máscaras. Isso não seria apenas para os médiums, isso seria para todos nós que queremos desenvolver esse autoconhecimento, em que nós não precisamos estar atuando ou representando uma imagem daquilo que não seja nós mesmos. Porque nós só vamos conseguir nos curarmos dos nossos defeitos, nós vamos conseguir fazer reformas íntimas, nós vamos conseguir qualquer coisa a partir do momento em que a gente tirar a máscara, a partir do momento que nós nos reconhecermos insuficientes em determinada característica. A partir dali que a gente começa a construir. Então, é isso tudo aqui que ele vem trazer isso, desconstrua, vá tirando as suas camadas que você foi colocando no decorrer de toda a tua vida, para poder sobreviver, para poder ser aceito, para poder ser amado, para ser uma pessoa querida. Você vai colocando essas máscaras e você vai representando. Então, ele vem pedindo para a gente desconstruir, para sermos aí, como ele falou lá na último estudo que a gente fez, o ser translúcido, para que a gente possa emanar de nós essa centelha mesma divina que está dentro de nós. E que isso sim que nos represente. E lembrando que nós podemos enganar os encarnados em relação a uma postura, um comportamento ou uma feição. Nós podemos, ou com palavras, isso sim, nós podemos enganar apenas os encarnados. E até mesmo os encarnados, nós não enganaremos se eles tiverem um pouco de evidência, porque nós não enganamos a espiritualidade. Nós já vimos ali em relação, quando nós estávamos falando das formas de pensamentos, eu falei, nós temos cheiro, a nossa aura tem cheiro, tem cor. Então, a espiritualidade, quando nos vê, a nossa assinatura energética vem conosco. Então, nós temos que cada vez mais entrarmos em contato com essas sombras que nós falamos lá de Jung e tal, para nós cada vez mais, que eu falo assim, nos aproximarmos dessa imagem, desse ser idealizado, ideal, com esse ser real. Então, aqui nós temos um gap. E assim, nós estamos aqui trabalhando para fazer o quê? Para que a gente possa unificar, para nós sermos essa pessoa que não precisemos representar uma pessoa bondosa, nós não precisamos representar uma pessoa atenciosa, e nós sejamos e sintamos verdadeiramente esses sentimentos dentro de nós. E daí, quando ele vem falar isso do papel da imagem, ele começa falando lá dos tempos de criança, quando nós estamos lá na nossa infância, que a criança vem com esse processo de aprendizagem, que já traz dentro de si todas as vivências, todas aquelas rememorações que aos poucos já vêm os seus dons, as suas competências que aos poucos aqui nesta vivência vão emergindo, e que os pais, o ambiente, a escola, a igreja, a religião, tudo isso vai moldando esta criança, e nós aqui vamos nos colocar como nós crescendo. Então vamos lembrar dos nossos familiares, dos nossos pais, os nossos professores, nosso círculo, né? Essa rede que esteve ao nosso derredor, que foi construindo a nossa história. Então nós viemos aqui, enquanto crianças, nos conformando, sendo formado para estarmos aqui na pessoa que nós somos hoje. E isso ele vem falar o seguinte, que desde muito cedo as crianças, muitos filhos, encontram muitas dificuldades nos lares, porque são criadas e educadas por, como ele fala aqui, adultos inadequados. Por quê? Pais não recebem formação para serem pais. O nível de informação que chega até determinados pais não é o suficiente, vamos dizer assim, para que, ou falta de interesse também, para que os pais saibam como educar corretamente os seus filhos. E aí, essas crianças, elas vão conviver com pais que são pais interesseiros, com pais que os rejeitam, com pais competitivos, com pais vaidosos, com pais excessivamente críticos. A criança viver num ambiente de alta criticidade é prejudicial, assim como num ambiente onde só tenha elogios também é prejudicial. Pais
que estão super preocupados com aparência e com ostentação. Então, ele vem trazendo, desde o início do capítulo, falando isso, desse desenvolvimento da criança. E aí, vamos lembrar de nós, que nós aqui, como crianças, nos desenvolvemos nesses lares, com esses tipos de educação, e essa relação de pais e filhos, existem adultos que não suportam que seus filhos falhem. Então, essa questão da infabilidade dos filhos, de não permitir que os filhos tenham comportamentos, atitudes que não sejam de uma educação valorosa. Então, não deixa aquele serzinho que está lá, que já vem de todas as suas vivências, que carregam já os seus dons, as suas competências, etc. E tal, não permite, esses adultos não permitem que isso venha à tona, porque eles impõem aos seus filhos a sua própria vontade. Pois bem, então esses pais, eles vivem e produzem para que os seus filhos e eles próprios, como uma atitude egoística, sejam admirados, sejam aplaudidos, querem estar sempre num pedestal, e os seus filhos é como se fosse esse prêmio, é como se seus filhos fossem o seu prolongamento. Então, elogiando os filhos, elogiam a si próprio. E se nós vermos aqui, nos nossos círculos mesmo, vamos pensar isso, como tem pais que têm orgulho de comentar os feitos dos filhos, porque o meu filho, a nota mais baixa que ele tira é 9. Nossa, porque o meu filho, quando ele tira 9,5, ele fica numa depressão, e o pai conta isso, os pais contam isso com um grande orgulho. Então, assim, acho que eu já estou me alongando demais aqui para dizer que isso não é saudável. Isso não é... nós não enxergamos, enquanto pais, os filhos como eles realmente são. E nós queremos trazer, no feito do filho, um elogio a nós mesmos. Estamos aqui querendo alimentar o nosso ego, buscando nas atitudes desses filhos elementos para satisfazer esse ego, para cada vez mais nós nos sentirmos importantes, sabermos que nós fazemos uma ótima pessoa e fizemos um bom trabalho. Pois bem, então ele fala assim, que para esses adultos, o papel da imagem, ele é fundamental. Por quê? Porque negam, na verdade, o que está no seu interior, em detrimento da aparência. Então, tudo que importa para essas pessoas é a aparência, é o aparecer, é o parecer ser. E nisso, nós, enquanto adultos, criados nesse ambiente, somos os médios, que ele vem chamar de médios interesseiros. Então, fomos criados nessa dinâmica, nesse processo, e nos tornamos adultos, e somos, então, aqui agora, ainda sustentador deste papel, sustentador dessa imagem. Nos tornamos esses médios e estamos aí espalhados por todos os cantos, trabalhando e fazendo o nosso melhor, ainda que seja com todas essas máscaras que nós carregamos. Então, médios interesseiros, ele descreve que são pessoas que gostam de estar no centro das atenções. Exibem e vão exibir falsamente, vamos dizer assim, uma abnegação, mas isso é dissimulado, não é verdadeiro, não é a sua essência. E nós vamos, quando estamos nesse papel aqui, de abnegado, né? Mas, na verdade, nós vamos usar palavras, nós vamos usar o nosso conhecimento como armas diante daquilo que nós queremos atingir. O que nós queremos atingir? O destaque. Queremos ser esse centro das atenções. Psicanálise dá uma boa explicação sobre isso. Nós queremos sempre ter o falo na mão, fala assim, né? Nós sempre queremos ser aquela pessoa que é o objeto do desejo. Nós nos apresentamos com requinte e somos sutis na arte de representar, de tal forma que a gente possa exercer sobre os outros uma admiração irresistível. Então, aquelas pessoas que me cercam, eu vou representar essa pessoa abnegada, amorosa, vou usar as minhas palavras, vou usar do meu conhecimento, para que aquelas pessoas que estão à minha volta possam olhar para mim e dizer, nossa, mas a Soyara fala muito bem, a Soyara conhece muitas coisas. Então, assim, eu vou elencar, vou despertar essa admiração das outras pessoas. E isso tudo é de uma forma em que eu eu provoque isso. Não é que eu seja dessa forma, eu estou ali provocando esse comportamento, provocando essa característica ali. Esses médios interesseiros têm ideias definidas sobre o que os outros devem ou não fazer, o que os outros devem ou não dizer. Então, assim, essa relação aí vai ser sempre uma relação hierárquica, mas hierárquica de forma dissimulada. Eu não vou chegar para você e falar que você deve fazer isso ou fazer aquilo, e você deve dizer isso ou aquilo. Mas de tal forma eu vou te enlaçar em que você vai, através da minha palavra, através do meu conhecimento, eu vou levando você da forma que você haja e vá para o local que eu julgo e deva ser o melhor.
Às vezes, esses médios elogiam até discretamente os demais companheiros, os demais colegas, os demais médios, mas quem sempre se entroniza num pedestal são eles próprios. Então, eu posso reconhecer que o outro médio tem evidência, eu posso reconhecer que o médio possa fazer alguma premonição, mas eu sempre vou querer estar à frente, dizendo que eu acertei uma premonição, que eu pensei que eu sonhei em tal coisa e tal coisa aconteceu. Então, eu vou estar ali sempre verbalizando situações em que vão reafirmando a minha posição de uma ótima médium. Embora esses médios não manifestam ambição de lucro material, não vão estar ali querendo cobrar ou querendo falar alguma coisa a respeito do financeiro, anseiam principalmente por fama e liderança. É isso que a média vem trazer. Então, assim, o que mais importa e motiva esses médios interesseiros não é dinheiro, não é lucro financeiro, mas é ter fama e ter principalmente a liderança. Então, vamos lá nos locais onde nós frequentamos, né, nos nossos centros, para olhar e identificar como que essas pessoas se postam, como que elas se posicionam. Vejam se ali tem aquela humildade de coração ou se tem esse desejo de estar sempre à frente, liderando, ou principalmente colocando e impondo as suas ideias como melhores do que as outras. Esses médios não medem esforços para atingir ou conservar o brilho das criaturas impecáveis e superiores. Não mede esforços, isso é que eu estou lendo o que a média está falando. Ó, não medem esforços para atingir ou conservar o brilho das criaturas impecáveis e superiores, promovendo façanhas e evidenciando suas obras e eventos. Então, o que são esses médios, essas criaturas impecáveis e superiores? Vamos pegar um que a gente conhece, que é Chico Xavier. Quem não olha para Chico Xavier e não vê ele como uma criatura impecável e um ser superior? Ele tem esse brilho próprio dele, com as características dele, na humildade dele. Ele não mede, ele não faz nenhum esforço, ele simplesmente é daquela forma. Então, essas são criaturas que nos causam admiração. Está perfeito isso. O problema é que nós não estamos nesse nível. Então, quando nós queremos angariar esses aplausos e esses elogios, nós vamos estar ali fazendo o quê? Garganteando aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente faz, falando, como fala aqui, falando das suas obras, falando dos seus eventos. Eu anotei isso em algum lugar, essa frase, eu não vou procurar agora, mas é mais ou menos, ela fala assim: observe quando você conversa com as pessoas. Veja, ou ela se coloca numa posição sempre de herói, de heroína, ou ela se coloca sempre numa posição de vítima. Observe num diálogo que você está tendo com qualquer pessoa e veja como que essa pessoa se coloca. Se ela está sempre se colocando como herói de alguma situação. Se numa discussão ela falou tal coisa, aquela coisa, e o outro argumentou, e ela foi lá e falou, não, mas é assim, assim, assim. O outro foi fazer uma coisa e falou, isso vai dar errado, e não é que deu errado, pois eu falei que tinha que fazer daquele jeito. Então se coloca sempre como solucionador dos problemas, a pessoa que sabe, a pessoa que faz tudo. Então ela se coloca nessa posição. Invariavelmente, diz assim, que as pessoas se colocam sempre nessas duas posições. Ou você é esse herói, ou então você é a vítima. Você se coloca sempre na vítima. Então a conversa vai ser sempre isso. Por que meu pai fez isso? Por que minha mãe fez isso? Por que meu tio fez isso? Por que meu irmão fez isso? Por que o meu chefe fez aquilo? Por que meu local de trabalho é aquilo? Por que eu sou perseguida? Por que eu sou isso? Por que as pessoas têm inveja de mim? Se coloca nisso. Então, assim, são duas posições que não são saudáveis e não nos interioriza, não agregam no nosso viver. Nós temos que jogar fora essas duas posições. Nós não temos que ser herói de nada e nós não somos vítimas de nada. Então, nós temos que sair dessas posições. Para que nós, então assim, nós não vamos promover essas façanhas, falar das nossas obras, dos eventos, do que a gente faz, como médico, que eu acertei isso, que eu resolvi aquilo, que eu curei aquilo, porque não preciso fazer isso. Simplesmente vamos focar no trabalho que a gente tem que fazer. E também não preciso lá ficar sendo vítima para quê? Para angariar carinhos, para angariar, suprir a minha carência. Bom, a base do sistema ilusório desses médios é o autoengrandecimento. Na verdade, é porque não acreditam nos seus valores internos. Então, podemos fechar isso. Eu tenho que sair dessas posições, porque eu não preciso delas para viver. Eu tenho que esquecer que eu não preciso me autoengrandecer. Eu preciso apenas ser. Eu apenas sendo eu própria já sou grande o suficiente. Eu já sou divina o suficiente. Eu não preciso falar disso para ninguém. Então, na órbita do psiquismo desses médiums, existe a necessidade compulsiva de criar uma boa imagem. Então, aí vem o título do capítulo dele, que ele fala isso, dessa necessidade que os médios têm de criar essa boa imagem. E as palavras de Hamed são bastante claras. Ele fala assim que esses interesseiros não devem, entretanto, vai passar a mão na cabeça que eles não devem, entretanto, ser taxados de criaturas inferiores, criaturas inferiorizadas, né? Ou dizer ainda que esses médios têm defeitos de caráter. Olha só, ele está sendo aqui bem complacente conosco, né? Apenas o quê? Que essas pessoas estão vivendo uma fase progressiva de acordo com a sua idade astral. Então, veja, se nós fizemos isso que eu falei tudo aqui atrás, nós ainda não estamos amadurecidos espiritualmente. Nós ainda precisamos fazer
esse amadurecimento. Então, ele vai falar que, olha, não vamos relegar, julgar essas pessoas, esses médios que estão nessa fase. Eles estão aí numa determinada idade astral deles. Cada ciclo evolutivo tem características próprias. E todos nós, gradativamente, somos levados a um amadurecimento psicológico e assim vamos sendo despertados para novos níveis de consciência. Então, nós temos o nosso ciclo evolutivo e temos dentro desse ciclo, cada ciclo vai ter o seu degrau, nós estamos aqui subindo, e os demais conosco também estão subindo, e nós vamos, sim, um dia ser elevados, ser despertados. Nós estamos aqui fazendo isso, nós estamos nos despertando, nós estamos lendo, estamos estudando, estamos nos autoavaliando e estamos nos colocando onde é que nós nos posicionamos. Poxa, se eu estou aqui ainda, o que eu quero? Depois disso, eu não quero ser assim. Então, como que eu faço para... Eu já despertei. Como que eu faço para subir o meu nível de consciência? A chave da renovação para esse comportamento, que é esse comportamento desses médios infelizes, que querem parecer uma imagem que não é a real, então ele fala assim que a chave de renovação para a gente mudar esse comportamento é aprender a confiar em si mesmo. É aprender a se autovalorizar. Quando nós nos autovalorizamos, retiramos de nós a nossa insegurança, retiramos de nós a carência afetiva, a carência emocional, nós vamos começar a confiar em nós mesmos. E a partir desse momento, por consequência, eu vou começar a confiar também no potencial do outro e vou também, a partir do momento que me autovalorizo, eu vou passar a valorizar o outro também. E desta forma, nós não vamos mais precisar sentir necessidade de ocupar o centro do palco, de ter o centro das atenções. Não vou mais precisar reivindicar todos os elogios para minha pessoa. Ou o sucesso de uma ação, eu não vou lá reivindicar o crédito daquele sucesso, daquela ação para mim. Ou seja, o elogio não vai mais alimentar o meu ego. O sistema ilusório, ele se perpetua enquanto se procura desesperadamente essa realização numa autoimagem bem-sucedida. Ou seja, esse é um sistema ilusório que ele vai estar se perpetuando, se solidificando, enquanto eu estiver nessa busca frenética de sempre passar essa autoimagem bem-sucedida. Mas, contudo, ele se desfaz, esse sistema ilusório aí, ele se desfaz quando nós estamos aqui fazendo o que a gente está fazendo, certo? Buscando um verdadeiro significado de vida, buscando um verdadeiro sentido de vida. Quando nós estamos aqui trabalhando isso, essa realização, ela é tranquilamente internalizada, ela é tranquilamente interiorizada. Eu estou aqui não porque eu queira, o objetivo central aqui não é que eu queira mostrar-me, aparecer, eu não estou aqui querendo ser a melhor, estar num pedestal. Não é isso que motiva. O que deve me modificar para que eu desfaça esse sistema ilusório que ele fala, o que eu tenho que buscar aqui é o sentido, é o significado disso aqui. Ou seja, é o estudo, é o compartilhamento, é as novidades, é como se dá o processo. É isso que nós estamos compartilhando aqui. É isso que tem que ser o meu mote. E quando eu consigo fazer isso, eu me sinto realizada. Esse sentido da vida aqui, do que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando aqui exatamente dessa troca de informação que a gente faz aqui. Esse verdadeiro sentido ele vai estar interiorizado. Eu vou me sentir satisfeita com aquilo que eu estou fazendo. E eu vou esquecer esses outros acessórios em relação à imagem. Para finalizar, quando eu consigo realmente focar no trabalho, no estudo, no sentido do que nós estamos aqui, a partir dessa atitude, vai apagar-se dentro de mim esse interesse de ser o que os outros veem, esse interesse de ser o que os outros apreciam em mim, ou do que os outros me avaliam, certo? Apaga-se esse interesse de ser, e nós passamos a nos modelar em torno do ser real. O ser real sobre o qual se apoia o nosso senso verdadeiro, o nosso senso de valor real, de filhos imortais, filhos de Deus, filhos imortais de Deus. Então, este apagamento desse ser idealizado é a nossa tarefa, é a nossa missão, é o que nós estamos fazendo aqui, nos autoconhecendo, para nós desconstruirmos esse ser irreal, esse ser idealizado, ou esse interesse de ser aquilo que os outros nos veem, nos avaliam, essa boa imagem. Nós desconstruímos isso e vamos nos modelar depois, agora, despertos para esse ser real. E esse ser real, ele já é valioso, porque é
filho imortal de Deus, nós somos filhos, nós somos essa centelha divina. E esse brilho está todo dentro de nós. Eu quero tirar essa casca e deixar esse brilho resplandecer. Na prece de Cáritas, bem no final, fala isso. Fala assim, e eu deixe-me, permita-me que eu te revele a todos. Né? Então, esse Deus que está dentro de mim aqui, que está dentro de você, nós temos que deixar ele se revelar. A partir do momento que eu tiro essas máscaras, eu deixo esse Deus que está dentro de mim, e Deus é um pedaço de mim, eu sou um pedaço de Deus, ele é divino, ele é esplendoroso, ele é brilhante, ele é luminoso. E é isso que eu tenho que transparecer. Eu não preciso criar figuras, eu não preciso criar atores e representações. Então, que nós possamos nos revelar esse Deus que há dentro de nós.